Graça e paz, uma boa noite a todos. Que bom que você escolheu estar aqui esta noite. Que bom que você decidiu alimentar ainda mais a sua fé, buscar um pouco mais para a sua família, fortalecer a sua fé. Cada passo que damos em direção a Deus, fortalecemos a nossa fé, fortalecemos a nossa família. Hoje o nosso pastor Neymar, ele não está aqui, ele teve um compromisso, e eu que estou com a oportunidade de trazer a palavra a vocês, peço que vocês tenham paciência comigo. Quarta que vem ele estará aqui novamente, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando aquilo que ele tem ministrado aqui, culto após culto, porque a unção que está sobre esta igreja, ela tem estado sobre as nossas vidas também, amém? Convido vocês a abrirem as vossas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, versículo 2, Deus me deu um direcionamento no começo desse ano, e Ele tem falado muito no meu coração através desta palavra, e eu tenho aplicado ela na minha vida. Eu quero compartilhar ela com a igreja aqui esta noite. Assim diz a minha Bíblia, Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Convido vocês a me acompanhar mais uma vez em uma oração. Vamos colocar esse momento nas mãos de Deus. Deus, Ele falou durante o louvor, falou durante o momento profético, falou durante o dízimos e ofertas. Eu tenho certeza que Ele vai continuar falando através da palavra dEle, amém? Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, colocamos este momento no qual nós estamos aqui, Deus, porque viemos aqui alimentar a nossa alma, Deus, que possamos sair daqui com o nosso coração transbordando de alegria, que possamos sair daqui, Deus, com a convicção que o Senhor falou aos nossos corações, mesmo aquilo que nós não queríamos ouvir, mas que nos direcionou a fazer as escolhas certas. Deus, assim eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Nós passamos os últimos dias de 2021, profetizando bênção, profetizando a provisão sobre o nosso ano de 2022, e o que nós esperamos é que o nosso ano, ele seja um ano abençoado financeiramente. Nós esperamos que o nosso ano, ele seja um ano abençoado profissionalmente. Nós esperamos que o nosso ano seja um ano abençoado espiritualmente, seja um ano onde o romper de Deus, ele venha sobre todas as áreas das nossas vidas. Nós esperamos isso, porque profetizamos isso aqui no Profetizando. Então, nós esperamos que o nosso ano, ele tenha um romper de Deus sobre todas as áreas das nossas vidas. E a nossa expectativa, ela é muito grande, porque a nossa confiança, ela está em Deus. Se a sua confiança está em Deus, então a sua expectativa, ela deve ser infinita. Mas será que nós já paramos para pensar o que Deus espera de nós em 2022? Será que você já parou para pensar o que Deus espera de você como pai, como filho, como marido em 2022? Uma coisa é certa, Deus, Ele tem um desejo imenso de nos abençoar, mas o que Deus espera de mim e de você
é que nós não venhamos cometer os mesmos erros que cometemos em 2021, em 2022. Deus, Ele tem um desejo imenso de nos abençoar. Mas a vontade de Deus sobre as nossas vidas é que nós não venhamos cometer os mesmos erros que cometemos em 2021, em 2022. Antes de sair correndo por aí, atrás de bênçãos, nós precisamos trazer uma mudança radical sobre as nossas vidas e começar a entender o que é viver uma vida colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. Antes de sair por aí correndo atrás de bênçãos, nós precisamos trazer uma mudança radical sobre as nossas vidas e começar a entender o que é viver uma vida sendo um ser humano melhor, para que venhamos ter um ano completamente abençoado. Precisamos urgentemente parar de alimentar a nossa carne com mentiras, com enganações, com fofocas, e começar a alimentar o nosso espírito com jejum, com oração, com a palavra de Deus, para que venhamos ter um ano completamente abençoado por Deus. Nós precisamos parar de alimentar a nossa carne e começar a alimentar o nosso espírito com jejum, com oração, com a palavra de Deus. É por isso que em Mateus 26, 41, a Bíblia vai dizer: vigiem e orem. Para quê? Para não cair em tentação. Por quê? Porque o espírito, ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Vigiem e orem. É a Bíblia que está dizendo. É Jesus que está nos dizendo em Mateus 26, 41. Vigiem e orem. Para quê? Para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne, ela está fraca. Mas, sabe o que você precisa colocar no seu coração esta noite? Algo muito importante da parte de Deus para a sua vida, é que as comportas dos céus, elas já estão prontas para nos abençoar. Mas, o nosso Deus, Ele tem princípios. A misericórdia dele é infinita, infinitamente mais do que você pode imaginar. Mas o nosso Deus, Ele tem princípios. As comportas dos céus já estão preparadas. Imagina Deus dando ordem para os anjos: ei, se posicione, porque a qualquer momento eu vou abençoar os meus filhos. Mas o nosso Deus, Ele tem princípios, e nós precisamos entender isso. Se você deseja realmente viver um ano onde a provisão de Deus esteja sobre a sua vida, você precisa urgentemente trazer mudanças para a sua vida, e mudanças radicais. Sabe aquele momento que o Espírito Santo de Deus, ele te incomoda sobre algo que está errado na sua vida? Aquele momento que você acorda de manhã e o Espírito Santo de Deus: ei, você precisa resolver esta situação. É sobre isso que Deus quer tratar conosco aqui esta noite. É sobre essas mudanças que Deus tem o desejo de tratar comigo e com você. A Bíblia vai dizer para nós em Gênesis 27, que em uma certa manhã, Jacó, ele se levanta e ele entende que havia uma situação em sua vida que precisava ser mudada. Fazia muito tempo que Esaú e Jacó, eles estavam brigados. Na ocasião, Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque, jurou que iria matar Jacó. Antigamente, era uma tradição o pai abençoar o filho primogênito. E Isaque, ele já estava de idade avançada, e Jacó, ele se faz passar por Esaú e rouba a bênção do seu irmão. Quando Esaú fica sabendo disso,
ele fica enfurecido. Ele diz para si mesmo: eu vou matar aquele bastardo, eu vou matar aquele infeliz. E mais que depressa a notícia chega até Jacó. E o que Jacó faz? Ele foge com medo. Por que Jacó foge com medo? Porque ele havia mentido, porque ele havia enganado o seu irmão, porque ele havia roubado a bênção do seu irmão. Mas em uma linda manhã, Jacó, ele toma uma decisão e diz: eu vou mudar essa situação na minha vida. Eu vou colocar um ponto final nessa situação. Talvez essa noite você precisa tomar uma decisão em sua vida. Talvez essa noite você precisa colocar um ponto final naquilo que tem desagradado a Deus e buscar uma mudança radical sobre a sua vida. Jacó, ele havia enganado, Jacó, ele havia mentido, Jacó, ele havia roubado a bênção do seu irmão, mas um dia ele decidiu procurar mudança para a sua vida. Foi até o seu irmão, chorou com ele, o abraçou e pediu perdão, e ele foi perdoado. Mas sabe por que Jacó fez isso? Porque ele sabia que a misericórdia de Deus é infinita. Sabe por que Jacó ele fez isso? Porque ele entendia que o nosso Deus é um Deus de princípios. E ele também entendia que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Talvez você precisa tomar uma decisão na sua vida aqui esta noite. Talvez você precisa colocar um ponto final naquilo que desagrada a Deus. Talvez você vai ter que procurar pessoas e pedir perdão para ela, mesmo estando certo, mas para agradar a Deus. Para agradar a Deus, nós devemos fazer coisas que nós achamos que estamos certos, mas Deus, ele quer pôr um ponto final naquela situação, porque você é um servo fiel e deseja, e tem que ter o desejo de o agradá-lo. Sabe, hoje Deus está nos dando a oportunidade de tirar tudo aquilo que deveria ter ficado em 2021 e que insiste em nos acompanhar. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de deixar para trás tudo aquilo que deveria ter ficado lá em 2021, mas insiste em nos acompanhar. Quantos aqui na noite da virada fez um voto com Deus, dizendo para si mesmo: Deus, 2022 será um ano diferente na minha vida. Deus, 2022 será um ano no qual eu vou colocar a tua palavra em primeiro lugar, mas os maus hábitos, eles insistem em nos acompanhar. E hoje, Deus, ele está nos dando a oportunidade de fazer como Jacó fez: pedir perdão, abraçar, chorar, e começar um 2022, onde Deus está no centro das nossas escolhas. Deus tem que estar no centro das nossas escolhas. Sabe, mudanças tem a ver com pagar o preço, mudanças tem a ver com renúncia, mudanças tem a ver com reconhecimento dos nossos erros, mudanças tem a ver com arrependimento, mudanças tem a ver com alimentar o nosso espírito, com jejum e oração, e com a palavra de Deus, e dizer não para tudo aquilo que o mundo nos oferece. A Bíblia vai dizer para nós em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que a nossa carne, ela luta contra o espírito, que a nossa carne, ela deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne, de modo que eles estão em um conflito, e nós precisamos nos posicionar. Se nós vamos fazer as nossas escolhas segundo ao Espírito, que serão as melhores escolhas, ou se nós vamos fazer as nossas escolhas segundo o desejo da carne, que serão as piores escolhas possíveis. Nós precisamos se posicionar, porque existe um conflito interno dentro de nós. Muitas pessoas, elas não entendem isso. Muitas pessoas, elas gostam simplesmente de ouvir aquilo
que não as confrontam. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo em Gálatas 5,17, que existe um conflito interno dentro de nós, no qual a nossa carne deseja algo, e o nosso espírito está desejando algo diferente. E nós temos que nos posicionar. Se nós vamos fazer as nossas escolhas segundo a carne, que serão as piores escolhas possível, ou se nós vamos fazer as nossas escolhas segundo ao Espírito, que vai ter dias difíceis, vai ter dias de aflições, mas chegará o momento que Deus dará a ordem, pode abrir as comportas do céu, porque esse meu filho, ele escolheu segundo ao Espírito. Ele teve o melhor ano possível? Não. Ele foi o melhor possível? Não. Mas ele está de pé. Ele está de pé. E chegou o momento dele experimentar o melhor dessa terra. Quando colocamos Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Quando colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Quando começamos a fazer as nossas escolhas segundo ao Espírito, nós estamos agradando o coração de Deus. E nós sabemos que quando nós agradamos o coração de Deus, nós vamos colher e experimentar o melhor desta terra. Tem uma frase do Martinho Lutero, muito postada nas mídias sociais, que diz assim: eu achei que eu tinha matado o velho homem no batismo, mas o infeliz sabe nadar, e eu preciso matá-lo todos os dias. Isso tem a ver comigo e com você. Nós precisamos matar a nossa carne todos os dias. Nós precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias. Mas às vezes, nós temos um pouquinho de Jonas. Deus nos mostra o caminho e diz assim: vá por aqui, meu filho. E nós dizemos para Deus: Deus, mas por aí está muito difícil. Pode ir, meu filho, porque eu já preparei tudo para você. Tudo aquilo que você precisa para vencer em 2022, Deus já preparou. Mas às vezes somos como Jonas. Ei, Jonas, vai para Nínive. E Jonas vai para Tarsis. E Deus está falando assim para você: ei, vai para Ribeirão. E você está indo para Bebedouro. Deus já preparou os caminhos. Deus já providenciou aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Mas nós queremos desobedecer a Deus e andar conforme o nosso coração. E a Bíblia fala que o nosso coração é o quê? Enganoso. A Bíblia fala. Mas quando ouvimos a voz de Deus e começamos a colocar Deus em primeiro lugar, nós vamos experimentar o quê? A provisão de Deus. Tem algo mais lindo neste mundo do que experimentar a provisão de Deus? Sabe quando a provisão de Deus, ela vem sobre as nossas vidas? Quando você já bateu em todas as portas e elas não se abriu. Assim como o Diego acabou de testemunhar aqui. Ele pôs os joelhos no chão e orou: Deus, estou sendo fiel, estou andando em fidelidade, eu creio que a tua provisão, ela vai vir sobre a minha vida. E ela veio. Sabe, 1 Reis capítulo 17, é um versículo que fala da provisão de Deus, a viúva de Sarepta. Deus dá ordem a Elias e fala: Elias, eu já ordenei a uma viúva que ela te alimente. E quando Elias chega até onde aquela viúva estava, sabe o que aquela viúva disse para Elias? Olha, eu estou pegando esses gravetos aqui, eu tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, eu e meu filho vamos comer, e nós vamos esperar a morte chegar. A expectativa daquela viúva era o quê? A morte. Mas Elias, ele já tinha experiência com Deus. Se você ler o começo do capítulo 17, você vai ver que os pássaros alimentavam Elias. Então Elias, ele chega até aquela viúva e diz assim: olha, faz aquilo que eu estou te pedindo, direcionamento. Vai
para onde Deus está te mandando. Faz aquilo que eu estou pedindo, porque a farinha na panela não vai faltar. E o azeite na botija também não. E a Bíblia vai dizer que Deus trouxe a provisão sobre aquela viúva. Como? Sobre o nada. Aos 45 minutos do segundo tempo. A provisão de Deus, ela vem sobre as nossas vidas no acréscimo. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque Deus, Ele tem a necessidade de mostrar para você que Ele é Deus na sua vida. Deus, Ele tem essa necessidade de mostrar para você que Ele é Deus. Mas Ele tem princípios. Mas Ele é misericordioso. Infinitamente mais? Sim. Mas Ele tem princípios. E nós precisamos urgentemente entender que nós precisamos ter um 2022 vivendo sobre a provisão de Deus. Por quê? Porque é o que nós profetizamos aqui. Os nossos pastores profetizaram aqui no Profetizando. E nós devemos ter fé para colher. Nós devemos ter fé para colher aquilo que Deus já preparou para mim e para você. Será que você entende que Deus tem princípios? Será que você entende que existe algumas áreas na sua vida que precisa ter uma mudança radical? Será que você entende que você precisa colocar um ponto final naquilo que está desagradando a Deus? Só assim, gente, nós vamos experimentar o bom, o perfeito e agradável, que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nós devemos ser obedientes. Sabe, eu adoro ouvir palavras no qual nós seremos abençoados. Isso é importante, isso faz parte, mas nós também precisamos valorizar quando Deus está falando: ei, existem situações que não está me agradando, e você coloca um ponto final, assim como Jacó fez. Você vai levantar em uma certa manhã e Deus vai tocar no seu coração. Muda isso. Talvez é algo que você fala assim: não tem tanto mal assim. Mas Deus está pedindo. Traz mudança. Me coloque em primeiro lugar. Tenha fé, porque eu vou prover. Mas para mim prover na sua vida, você precisa bater em todas as portas. Aí você vem para o secreto. Aí você vai ver que eu sou Deus na sua vida. Eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Deus, Ele tem um desejo imenso, sobrenatural de nos abençoar. Essa é a vontade de Deus. Isso a gente precisa trazer para as nossas vidas, dia após dia. Não, Deus, Ele tem o desejo de me abençoar. Não, Deus já preparou os caminhos. Isso que nós precisamos colocar nos nossos lábios todas as manhãs. Essa é a nossa oração, todas as manhãs. Deus já me deu tudo o que eu preciso para vencer esse dia. Essa precisa ser a sua oração toda manhã. Essa precisa ser a nossa oração toda manhã. Deus já me deu tudo o que eu preciso para vencer. E nós precisamos sim entender e trazer para as nossas vidas que o nosso Deus é um Deus de princípios. E se Ele está te incomodando, mude, traga transformação, peça perdão, alinhe o seu coração com o meu, faça, porque o melhor dele virá sobre a sua vida. Amém? Eu não sei qual é o seu pedido de oração esta noite, mas Deus sabe. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite, mas Deus sabe. Mas Ele quer ouvir sair de você. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir você colocando a sua necessidade diante dEle, dizendo: Pai, eu não consigo mais. Se o Senhor não agir, é o meu fim.
Deus quer ouvir o seu clamor, e a Bíblia vai dizer que os ouvidos dele não estão tampados. Ele inclina os ouvidos dele para ouvir a sua voz, para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. E ele tem prazer em mostrar para você que ele te ama. Ele tem prazer em mostrar para você que ele está te ajudando, que ele se importa com a sua necessidade. Por isso, nesse momento, é você e Deus. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus, comece a colocar o seu clamor diante de um Deus que está vivo, diante de um Deus que tem o desejo imenso de vir ao seu favor e destravar tudo aquilo que está travado na sua vida e liberar o sobrenatural sobre a sua vida. Esse é o desejo do nosso Deus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nos colocamos diante de Ti reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo que sem Ti nós não somos nada, e queremos entregar totalmente as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos sair daqui com a convicção que o Senhor está no controle de tudo, que a Tua provisão virá sim, mesmo quando parece que estamos sozinhos, mas temos fé que o Senhor está trabalhando. Oh Jesus, traga cura, traga libertação, traga restauração. Senhor, abençoa os planos, abençoa os projetos dos Teus filhos. Jesus, nós clamamos a Ti, porque confiamos na Tua palavra, confiamos no Senhor. Assim nós oramos, colocando todas as coisas na Sua mão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.